A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amados irmãos. Aqui quem vos fala, pastor Claudenilson Silveira, passando para falar de um assunto que é extremamente importante. A palavra do Senhor nos alerta que Jesus Cristo irá voltar para levar a sua igreja, através da graça, que é o favor imerecido para todos aqueles que invocaram o nome do Senhor, para todos aqueles que esperam verdadeiramente o Senhor e estão olhando para Ele. Mas Jesus Cristo não nos falou sobre o dia exato que Ele voltaria. Está escrito que mais daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Marcos, capítulo de número 13, versículo de número 32. Mas Jesus Cristo nos deixou alguns versículos que nos mostra quando a sua vinda estaria perto. Nós temos o versículo de número 22 do capítulo de número 13 do Evangelho a qual escreveu Marcos, que diz: porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Irmãos, se atente novamente neste versículo. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. E o que nós estamos vendo, irmãos, o que nós estamos vivenciando, senão um aumento exorbitante de falsos cristos, falsos profetas, enganando a muitos, levando a muitas pessoas ao erro, à perdição. Olha o que diz a Bíblia de Estudo Pentecostal, trazendo em seu estudo sobre falsos mestres. O crente da atualidade precisa estar informado de que pode haver nas igrejas diversos obreiros corrompidos e distanciados, ou seja, afastados da verdade, como os mestres da lei de Deus nos dias de Jesus. Mateus capítulo 24, versículo 11 ao 24. Nem todos que estão dentro dos templos, nem todos que estão dentro da igreja são verdadeiramente homens e mulheres de Deus. São pessoas disfarçadas, pessoas que até pregam a Cristo, mas não andam com Cristo. Falam de Cristo, mas estão longe de Cristo. Pregam um evangelho distorcido, pregam meias verdades. Olha só o que a palavra de Deus continua nos dizendo, o estudo. Jesus adverte aqui que nem toda pessoa que professa a Cristo é um crente verdadeiro e que hoje nem todo escritor evangélico, missionário, pastor, evangelista, professor, diácono e outros obreiros são aquilo que dizem ser. Só Jesus, irmãos, conhece quem é e quem não é, pois Deus é onisciente, mas nós conhecemos pelos frutos em que eles produzem. E que frutos nós podemos estar demonstrando no dia de hoje? Arrependimento, graça, perdão, amor, paciência, longanimidade, perdão. Será que nós temos visto isso nesses obreiros que muitas vezes pregam sobre isso, mas não vivenciam isso que nós estamos falando? Esses obreiros exteriormente parecem justos homens, como diz em Mateus 23, 28. Aparecem vestidos como ovelhas, Mateus 7,15. Podem até ter uma mensagem firmemente baseada na palavra de Deus e expor altos padrões de retidão. Você já conheceu alguém assim? Pessoas que pregam a palavra de Deus, pessoas que até conseguem arrancar lágrimas dos olhos das pessoas, fazer uma igreja pular, saltitar, glorificar, mas que na realidade acaba que envergonhando
o nome de Cristo, acaba envergonhando o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus. Eles podem parecer sinceramente empenhados na obra de Deus. Eu faço, eu vou, eu estou presente. Parece que ele está empenhado no assunto do reino. Demonstram grandes interesses pela salvação dos perdidos e na hora de professar o amor a todas as pessoas, apenas parecerão ser grandes ministros de Deus, líderes espirituais de renome, ungidos do Espírito Santo. Poderão realizar milagres, ter grande sucesso e multidões de seguidores. Nós podemos ver tudo isso em Mateus capítulo 7, versículo 21 ao versículo de número 23. Todavia, esses homens são semelhantes a falsos profetas nos tempos antigos. Deuteronômio capítulo 3, versículo 3. 1 Reis, capítulo 18, versículo 40. Neemias, capítulo 6, versículo 12. Jeremias, capítulo 14, versículo 14. E por aí, irmãos, não para. Há uma infinidade de versículos bíblicos que nos mostram sobre esses falsos profetas, sobre esses falsos líderes. E os fariseus no Novo Testamento. Longe das multidões, da sua vida em particular, os fariseus entregavam-se à rapina de iniquidade, como está escrito em Mateus capítulo 23, versículo 25. São cheios de ossos de mortos e de toda imundície, Mateus 23, 27. Cheios de hipocrisia e de iniquidade, Mateus 23, 28. Sua vida na intimidade é marcada por cobiça carnal, imoralidade, adultério, ganância e satisfação dos desejos egoístas. De duas maneiras, esses impostores conseguem uma posição de influenciar a igreja do Senhor. Alguns falsos mestres e pregadores iniciam seu ministério com sinceridade, veracidade, pureza e genuína fé em Cristo. Mais tarde, por causa dos seus orgulhos e desejos imorais, sua dedicação pessoal e amor a Cristo desaparecem lentamente. Eles se vendem, se corromperam, já não prega mais o verdadeiro evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E em decorrência disso tudo, eles apartam-se do reino de Deus e se tornam instrumento de Satanás, disfarçados de ministros da justiça, homens que se dizem ser respeitadores, pregadores do evangelho, chega muitas vezes com a esposa, os filhos na igreja, prega sobre o divórcio, adultério, prostituição, mas infelizmente vive uma vida oposta ao que se prega. São hipócritas. E nós temos infinitos textos bíblicos que comprovam. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 15. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10, versículo 9, versículo 10, Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21, carta aos Efésios, capítulo 5, versículos 5 e 6. Outros falsos mestres e pregadores nunca foram crentes verdadeiros. Eles estão a serviço de Satanás. Eles estão na igreja desde o princípio das suas atividades, como nos demonstra Mateus, capítulo 17, versículo 24 ao 28, e do versículo 36 ao 43. Satanás tira partido da sua habilidade e influência de promoverem o seu sucesso. Sucesso na política. Estamos perto da política. E quantos pastores se vendem, quantos homens, denominados homens e mulheres de Deus, se vendem. A estratégia do inimigo é colocá-los em posição de influência para ministrarem a autêntica obra de Cristo. Se forem descobertos ou desmascarados, que é isso que Satanás realmente quer, porque Satanás não tem compromisso com ninguém, ele sabe que grandes danos ao evangelho advirão disso e que o nome de Cristo será menosprezado publicamente. Quantos exemplos nós temos na atualidade, irmãos? Quantos exemplos de homens e mulheres que se diziam ser de Cristo? Quantos? E estão aí nos noticiários, estão nas páginas dos jornais, estão até atrás das grades. Estamos vivenciando os últimos dias da Igreja de Jesus Cristo na Terra.
Por 14 vezes nos evangelhos, Jesus advertiu os discípulos a se precaverem dos líderes enganadores. Noutros lugares, o crente é exortado a pôr à prova mestres, pregadores e dirigentes da igreja, como diz na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, e 1 João, capítulo 4, 1. Seguem-se os passos para testar falsos mestres ou falsos profetas. Mas antes, deixa eu enfatizar uma coisa. São 14 vezes nos evangelhos que Jesus está nos advertindo, não contra as potestades, contra os principados, contra os espíritos demoníacos, mas contra os líderes enganadores. Irmãos, o evangelho vem para libertar. O evangelho ele não vem para escravizar. O evangelho ele não vem para aprisionar vidas. Quantos horrores nós temos visto sendo pregados em cima dos púlpitos, em cima dos altares. Quantos horrores nós temos vistos no meio do povo que se diz povo de Deus. Quantas barganhas os homens tentam fazer com o Todo-Poderoso. Se Deus tem que fazer, colocar Deus na parede, Deus vai ter que fazer. Deus não é obrigado a fazer nada, Ele não é menino, Deus é Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se corrompa. Deus, Ele é fiel e verdadeiro. E o Senhor vai nos dar alguns passos para testificar quem é e quem não é, sobre os falsos mestres e os falsos profetas. Primeiro, discernir o caráter da pessoa. Ela tem uma vida de oração perseverante e manifesta uma devoção sincera e pura diante de Deus. É uma pessoa de oração, é uma pessoa que vive no círculo de oração, é uma pessoa que gosta de orar pelas vidas, que sempre intercede pelas vidas, está orando, repreendendo o mal sobre as vidas das pessoas, está orando, abençoando a vida das pessoas, está ensinando as pessoas a clamarem a Deus, a buscarem a Deus. Manifesta o fruto do Espírito. Será que esta vida manifesta verdadeiramente o fruto do Espírito? Você pode testificar se é ou não. Você não precisa ter um dom de revelação para saber quem é ou não. Basta verificar se essa pessoa tem o fruto do Espírito. Confira em Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 23. Ele ama os pecadores. Ele tem desejo de anunciar o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele anuncia a todas as pessoas, João 3,16. Ele anuncia que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Será que ele gosta de evangelizar? Será que ela gosta de buscar os perdidos, as almas? Será que eles gostam de cumprir o ide do Senhor e de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura? Ou diz que já não precisa mais pregar o evangelho? Diz que não precisa mais sair da igreja? Diz que não precisa mais buscar os pecadores? Diz que já não precisa mais pescadores de homens? Diz que já não precisa mais buscar as vidas lá fora, porque existem várias igrejas e quem quiser que venha buscar a Deus dentro das igrejas. Pasme, ainda existem homens e pessoas, mulheres desta forma, que não prega mais o ide do Senhor, que não prega mais a salvação para as pessoas, quem quiser que venha. Jesus, ele ia atrás das pessoas e nós devemos tomar como exemplo a Jesus Cristo. A palavra de Deus estava com João Batista, pregando no deserto da Judeia. Ele pregava próximo ao Jordão e todas as pessoas vinham até João, porque a palavra de Deus estava lá. E o templo estava corrompido de falsos líderes, falsos mestres. Pessoas, homens disfarçados de ovelha, mas são lobos devoradores, interessados na lã das ovelhas, aquilo que a ovelha pode proporcionar. Será que você pode comprovar também se essas pessoas detestam o mal e ama a justiça? Será que essas pessoas têm detestado o mal? Ou começa a rir quando o mal acontece? Começa a distorcer a palavra de Deus que diz que aquele que está triste, nós devemos orar por ele, chorar com ele. Aquele que está alegre, nós devemos se alegrar com ele.
Será que essas pessoas têm feito isso ou realmente estão chorando quando alguém está alegre e se alegrando quando alguém está chorando, fazendo motivo de zombaria, chacota, de brincadeira, de piadinha, quando alguém está passando por maus momentos? Será que estas pessoas amam verdadeiramente a justiça? Hebreus capítulo 1, versículo 9. Será que ela fala contra o pecado? Será que elas pregam contra o pecado? Ou será que defende somente aqueles que têm uma oferta maior dentro da igreja? Será que eles passam a mão diante do pecado por conta daquilo que ele pode proporcionar àquela pessoa? Mateus capítulo 23, Lucas capítulo 3, versículo 18 ao 20. Nós podemos conhecer falsos líderes desta forma. Todos aqueles que falam contra o pecado, aqueles que detestam o mal, aqueles que amam a justiça, aquele que manifesta o fruto do Espírito, aqueles que têm uma vida de oração, aqueles que têm uma vida sincera e verdadeira e pura diante ao Deus dos céus, que prega o Evangelho, que prega o amor. Esses sim são verdadeiros homens de Deus, líderes do Senhor na terra. Nós também podemos provar através do discernimento dos motivos da pessoa. Vou explicar. O líder cristão verdadeiro procura fazer 4 coisas. Primeiro, honrar a Cristo, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 23 e Filipenses capítulo 1, versículo 20. Segundo, conduzir a igreja à santificação. Observe atentamente esse quesito. Conduzir a igreja à santificação. Apocalipse 26, 18, 1 Coríntios 6, 18, 2 Coríntios 6, 16 ao 18. Eu vejo, irmãos, muitas pessoas tirando momentos de oração, momentos de consagração, momentos de estudo. Eu vejo pessoas se levantando contra aqueles que querem trabalhar na obra de Deus. Querem paralisar a obra do Senhor, mas a obra é de Deus e ela não vai ser paralisada por nada e por ninguém. Porque os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e olham só para o Senhor e não permitem que raiz e amargura adentrem nos seus corações. Terceiro, salvar os perdidos. O verdadeiro líder, ele tem amor por aqueles que estão longe dos caminhos do Senhor. Como diz em 1 Coríntios 9, 19 ao 22. Quarto ponto. O verdadeiro líder, ele proclama e defende o evangelho de Cristo e dos seus apóstolos, como diz em Filipenses capítulo 1, 16. Ele proclama e defende o verdadeiro evangelho. Ele não busca os seus próprios interesses. Ele não vê os seus ideais, mas ele está olhando para aquilo que o Senhor nos deixou, o Evangelho, o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Terceiro ponto em que nós podemos descobrir é através da observação dos frutos da vida e da mensagem da pessoa, o que ela está produzindo e o que ela está pregando. Os frutos dos falsos profetas comumente consistem em seguidores que não obedecem à palavra de Deus. Hipócritas. Pregam uma coisa, fazem outra. Ensinam uma coisa, mas fazem outra completamente diferente. Mateus capítulo 7, versículo 16. Nós podemos discernir até que ponto a pessoa se baseia nas Escrituras. E esse é um ponto fundamental. Ela crê e ensina que os escritos originais do Antigo Testamento e do Novo Testamento são plenamente inspirados por Deus e que devemos observar todos os seus ensinos, como diz 2 João capítulo 9, 2 João, versículo 9 ao versículo 11. Caso contrário, podemos estar certos de que tal pessoa e a sua mensagem, ela não provém do Senhor, ela não provém dos céus, ela não provém de Deus. Finalmente, verifique a integridade da pessoa quanto ao dinheiro do Senhor. E agora? Hein?
Ele recusa grandes somas para si mesma. O verdadeiro homem de Deus. Ele recusa grandes somas para si mesmo. Lembra do profeta? Quando Naamã trouxe toda aquela riqueza? Não, não fiz nada por você. Quem curou foi o Senhor. Quem fez foi o Senhor. E o servo do profeta vai atrás. E ele recebeu a maldição. Ah, irmãos, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, isso também ele vai colher, diz a palavra do Senhor. Ele administra todos os assuntos financeiros com integridade e responsabilidade. O homem de Deus, ele assume as finanças com integridade e responsabilidade naquilo que se diz respeito à obra de Deus. O que muitos têm feito com os dízimos e as ofertas da casa do tesouro? Será que é em prol à obra de Deus, aos necessitados, às viúvas, aos carentes, aos órfãos, aos aflitos, aos famintos? Será que esses estendem a mão para ajudar ao necessitado, ao aflito, através daquilo que é da obra de Deus, as finanças? Será que ele está usando com integridade e responsabilidade, procurando realizar a obra de Deus conforme os padrões do Novo Testamento para os obreiros cristãos? Como diz em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 3, bem como no capítulo 6, versículo 9 e versículo 10. Apesar de tudo que o crente fiel venha a fazer para avaliar a vida e o trabalho de tais pessoas, não deixará de haver falsos mestres nas igrejas, os quais, com a ajuda de Satanás, ocultam-se até que Deus, o Todo-Poderoso, venha desmascarar e revelar aquilo que realmente são. Um dia, a máscara dos falsos líderes, dos falsos pastores, dos falsos mestres, dos falsos obreiros, irão cair. Irão cair. E naquele grande dia muitos irão dizer, mas Senhor, eu curei no teu nome, eu fiz isso no teu nome. E o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, pois são malditos, pois o Senhor não conhece. E conhecer aqui, irmãos, é ter intimidade. Eles não tinham intimidade com Deus. Eles não tinham intimidade com o Senhor. Amados irmãos, depois desse estudo, com alguns pontos trazido aqui da Bíblia de estudo pentecostal sobre os falsos líderes, sobre os falsos mestres, olhe só para o Senhor Jesus. Olhe para a palavra da salvação. Olhe para o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não deixe que nada e nem ninguém lhe tire da presença do Senhor e Salvador Jesus. Que Deus abençoe a cada um dos meus irmãos. Que a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos, desde agora e para todo sempre. Amém.